Bom, pessoal, então aqui eu vou tentar falar agora a respeito da equação do gerador, tá? Para a gente falar sobre a equação do gerador, eu vou ter aqui uma fonte de alimentação ligada aqui, tá? Uma fonte de carregador de celular antigo, né? Que vai estar ligada aqui, o fio dela vai vir para cá e vai entrar aqui na protoboard, tá? Então, como é que funciona a equação do gerador? Nesse caso aqui, eu vou ter então, vou abrir o circuito aqui, nesse ponto, e eu vou verificar qual é a voltagem que está saindo da fonte, tá? Essa é a voltagem total da fonte, quando ela está aberta, o circuito está aberto. Eu tenho aqui 8,34 volts, tá bom? Então eu sei que nessa situação, a tensão que sai da fonte é igual à força eletromotriz que a fonte tem. Ou seja, tudo aquilo que a fonte está produzindo está saindo de dentro da fonte, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 8,34 volts saindo da fonte. E toda a tensão que está saindo da fonte é a própria força eletromotriz que está dentro da fonte. Quando eu fechar o circuito, quando eu colocar aqui o circuito para funcionar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pequena redução nessa tensão aqui, ó. Ela vai ter uma pequena redução. Que redução vai ser essa? Eu vou medir aqui a tensão que está saindo da fonte. E agora, olha só, a fonte vai cair para 6,4 volts, tá bom? Então, antes eu tinha toda a tensão igual à própria força da fonte. Tudo que ela produzia era aquilo que estava saindo dela. Agora, o que está saindo dela? O que está saindo dela é a força que ela produz menos a energia dissipada na resistência interna dela. Tá? E como eu estou falando de força, de tensão, né, eu teria a tensão sobre o resistor interno da fonte. Tá? R vezes I, se vocês lembrarem, né, R vezes I é igual a U. Então eu tenho aqui a tensão sobre o resistor interno da fonte. Tudo que está saindo da fonte agora é 6,4 volts. O que a fonte é capaz de produzir? A fonte é capaz de produzir 8,34 volts. E o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo um R vezes I dentro da fonte. A fonte vai esquentar. Então, eu não sei qual é o valor desse R. Mas o circuito, ele é um circuito que está em série. Então, o meu I, eu vou medir ele aqui, ó. E eu tenho 0,23 amperes. Então, eu teria aqui 0,23 amperes. E aí eu tenho como determinar o valor da resistência interna da fonte. Tá? Vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou transformar ela da seguinte maneira. Esse valor aqui que está aqui positivo passa para o outro lado negativo. E esse valor que está multiplicando o R passa para o outro lado dividindo o R. Tá bom? Como eu vou inverter o sinal, né, para poder isolar a variável R, isso aqui ficaria 6,4 menos 8,34. Como eu vou inverter o sinal do R, então isso aqui vai passar para o outro lado como mais e esse aqui vai ficar menos. Então ficaria como? Ficaria R igual a 8,34 menos 6,4, tudo isso dividido por 0,23. E aí eu tenho como saber o valor da resistência interna da fonte. Tá? A resistência interna da fonte não seria igual ao quê? Ficaria igual a 8,34, está borrando ali, né? Menos 6,4, tudo isso dividido por 0,23. Eu teria então uma resistência interna de aproximadamente 8,4 ohms. Onde está essa resistência interna aqui? Essa resistência interna de 8,4 está dentro da fonte, tá bom? Então, quando eu medi lá no começo, eu tinha toda a tensão igual à força total da fonte.
Quando eu ligo uma carga e estabeleço uma corrente no circuito, essa corrente, vezes a resistência interna da fonte, vai dar para mim a queda de tensão que acontece dentro da fonte. Essa queda de tensão é essa diferença aqui, ó. É a diferença de voltagem que está aqui. Tá bom? Então, se você pegar essa diferença de voltagem aqui, você vai perceber que foi a voltagem que a fonte está consumindo em forma de calor. Em razão da resistência interna dela, eu vou ter, então, em razão da resistência interna dela, então, eu vou ter o valor da corrente do circuito. Tá ok? Essa corrente ela é a mesma no circuito, por quê? Por que ela é a mesma corrente em todo o circuito? Quando eu estou analisando o circuito, eu vou ter aqui a fonte, vou ter aqui o meu amperímetro, vou ter uma resistência, que no caso é a lâmpada, tá? E volta para cá. Dentro da fonte aqui, ó, eu vou ter uma outra resistência, que é exatamente a resistência interna dela. Então, se vocês observarem, o circuito está em série. A corrente que eu estou medindo aqui fora, que é de 0,23 amperes, é a corrente que vai passar pelo resistor, é a corrente que vai voltar para dentro da fonte e a corrente que vai passar através da resistência interna. Tá bom, jovens? Então, essa é a equação do resistor. Toda a tensão produzida é a equação do gerador. Toda a tensão produzida, ela vai ser igual, toda a tensão produzida, ela vai ser igual, deixa eu desligar isso aqui, à força eletromotriz, se o circuito estiver aberto. A partir do momento que eu estabelecer uma corrente no circuito, eu vou ter uma queda de potencial dentro da fonte causada pela resistência interna da fonte. Então eu chamo essa resistência interna de R. Estão vendo por que antes eu usava um R maiúsculo? Porque o R do circuito vai ser um R maiúsculo. O R de dentro da fonte é um R minúsculo. Tá bom? Que não é um menos, aqui é um vezes. Então, isso aqui equivale ao quê? Equivale a dizer que a tensão total da fonte é igual à força eletromotriz menos a tensão que é gasta na resistência interna. Tá bom? Então, é a mesma coisa que eu dizer que a força eletromotriz menos a tensão que sai da fonte, perdão, mais, né, a tensão que sai da fonte, mais a tensão desperdiçada pela fonte, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Nada, nada, isso daqui é uma equação da física, que é uma equação importantíssima, que é a equação lá das regras de Kirchhoff. Tá bom? A soma de todas as tensões tem que ser igual a zero. Aí o cara fala, mas como assim soma de todas as tensões igual a zero? A fonte eleva a tensão. E as resistências, tanto a interna como a resistência do circuito, reduz a tensão. Então, quando eu digo que essa soma aqui ela vai ser interna, é porque essa, quando eu for colocar os valores, essa ela é positiva. Essa produz. A tensão que está saindo, ela vai ser uma queda, porque ela vai ser consumida pelo resistor. A tensão que está sendo consumida pela resistência interna, ela também vai ser uma queda de tensão. E a soma disso tudo vai ter que ser igual a zero. Tá bom? Então isso aqui são as regras que nós conhecemos. Para agora, é interessante que vocês entendam essa daqui. A tensão que está saindo da fonte representa o quê? Tudo aquilo que ela pode produzir, menos aquilo que ela está desperdiçando em forma de calor. Beleza, jovens?